Boa noite, boa noite. Se você não me conhece, sou o Carlos Arbal, tenho 20 anos de idade, sou formado em gastronomia e sou confeiteiro já há 5 anos. 5 anos, 5 anos, 5 anos. Por que eu falei 5 anos, 5 anos, 5 anos e enrolei? Porque são 5 anos que eu estou trabalhando em confeitaria, mas fazem 3 anos que eu comecei a levar isso com seriedade e a viver isso como uma profissão mesmo. Então por isso eu falei 5 anos, 5 anos, 5 anos. Mas são 5 anos trabalhando com isso. Nesse vídeo de hoje eu quero falar para você sobre chocolate. Chocolate tudo igual? O que você acha? Conta pra mim. E aí, chocolate tudo igual, tudo mesma coisa? Tem muita diferença? Não tem? Chocolate belga, chocolate gourmet, é tudo história, é coisa para vender mais, só para lucrar, o que vocês acham? Bom, tô aqui para falar que não, chocolate não é tudo igual, a gente tem uma variedade enorme de chocolates e eu quero explicar um pouquinho para vocês, sim, por cima só, a diferença entre cada um. Eu vou começar pelo chocolate mais comum, que é mais utilizado e que na verdade não é um chocolate, olha só a pegadinha aqui, hein? É a cobertura. Carlos, o que que se trata essa bendita, essa dita cuja cobertura que eu já tanto ouvi falar? Te explico. A cobertura é, na verdade, um chocolate fracionado. Como assim? Ela não é um chocolate por si só, ela é chamada, na verdade, de um produto de confeitaria. E esse produto de confeitaria tem sabor chocolate. E aí você vai ter o sabor chocolate ao leite, sabor chocolate meio amargo, sabor chocolate amargo, enfim. Ou sabor chocolate blend, enfim. Você vai ter N produtos que vão ter esse sabor de chocolate. Mas a cobertura em si não é um chocolate. Ela é uma imitação do chocolate. Então, ela é basicamente um composto de gorduras que vão simular a textura de um chocolate, com vários aromatizantes e vários saborizantes e várias pastas que vão ajudar ela a chegar naquela textura e naquela cor exatamente iguais no chocolate. E a ter um sabor parecido com o chocolate e um aroma parecido com o chocolate, quando na verdade não é. São raríssimas as marcas de coberturas que têm alguma coisa de verdade de cacau. Na verdade, a única marca que eu conheço de uma cobertura que possui adição de licor de cacau é a da Cical, que é a que eu uso aqui e eu vou mostrar para vocês. Temos imagens aqui nesse vídeo também, beleza? A que eu uso, ela não é um saco muito convencional. É como a gente usa bastante aqui, porque eu faço os pães de mel, eu faço os cones, eu acabo utilizando muito, então eu compro uma embalagem de 10 quilos. Então, é isso aqui. Essa aqui é a cobertura da Cical, de chocolate meio amargo. Vou explicar um pouquinho para vocês. Ó, vamos analisar aqui os ingredientes dela. A lista de ingredientes de todo produto que você vai consumir, ela sempre começa por aquilo que tem mais, beleza? Então, sempre assim, a lista de ingredientes de qualquer coisa que você vai consumir, qualquer produto que você veja no mercado, tem na sua casa, que você vai lá olhar um rótulo, os ingredientes sempre começam pelo que possui mais. Então, aqui é uma caixa de cobertura chocolate fracionado, sabor meio amargo da Cical. Ingredientes: açúcar. Então já sabemos que o primeiro ingrediente é açúcar. Então o ingrediente que tem mais aqui é açúcar. Segundo ingrediente, gordura vegetal modificada. Terceiro ingrediente, cacau em pó processado com alcalinidade. Quarto ingrediente, pasta de cacau. Esse é o diferencial da Cical entre as outras coberturas. Normalmente você não encontra esse ingrediente em outras marcas, por isso que eu gosto mais da Cical e cobertura eu só uso ela. Depois da pasta de cacau, emulsificante, lisina de soja, estabilizante, tristerato de sorbitano emulsificante, ésteres de ácido, pipivopó, aromatizante, enfim, aromatizante é o último ali. Então a gente tem uma série de ingredientes e a gente vê que o cacau ele não chega nem perto de estar ali. Na verdade, o que a gente tem aqui de cacau é só cacau em pó processado com alcalinidade, que é basicamente cacau em pó que você compra em casa de produtos naturais, e pasta de cacau, que a pasta de cacau ela é tipo um licor de cacau, que aí sim é algo que vem direto do cacau. Mas essa pasta de cacau está como um quarto ingrediente, então a quantidade dela é muito pequena em relação a todos os outros ingredientes que tem aqui, como açúcar, gordura vegetal e o cacau em pó processado também, que são os três primeiros.
Então, a cobertura ela não é um chocolate por si só, ela não é um chocolate que tem uma qualidade muito alta. Ela é uma cobertura, ela é um produto de confeitaria que pode e deve ser usado em dois casos. Primeiro, no caso de você não ter muita experiência e não saber trabalhar com chocolate, não saber fazer temperagem, porque a cobertura ela não precisa de temperagem. Essa é a maior vantagem dela, o fato de que você pode derreter ela e usar ela. Com a certeza que se você derreter na temperatura certa, ela vai ficar brilhante, ela vai ficar boa, ela vai ficar na textura correta, ela vai aguentar calor por um bom tempo. Então, assim, paz de Cristo, cara, você vai conseguir usar ela de boa mesmo. Essa é a maior vantagem de todas dela. E eu acho muito válido você utilizar a cobertura nesses dois casos. Primeiramente, no caso de você não ter experiência e não saber trabalhar com chocolate, você usa a cobertura para você ir começando a fazer as coisas e começando a pegar experiência, começando a entender os processos. Imagina só, na cobertura você vai pagar tipo assim, R$ 20 o quilo. No chocolate você vai pagar 35, R$ 40 o quilo. Então assim, já é uma diferença muito grande aí. A cobertura acaba valendo mais a pena por isso quando está começando. Como eu já disse para vocês em outros momentos, quando você está começando, você vai cometer erros. Imagina só você queimar 1 quilo de chocolate. Você pagou R$ 40 no quilo. É complicado você queimar 1 quilo de chocolate, não é? Por isso que eu falo que para quem está iniciando nesse mundo, talvez valha mais a pena você começar com a cobertura. Porque se você queima 1 quilo de cobertura, é menos do que 1 quilo de chocolate. Entendeu? Você gastou bem menos. Você poupou seu dinheiro e você aprendeu. Então você ainda saiu ganhando porque você aprendeu. E aí você aprende para não fazer aquilo com chocolate também. E em segundo caso, que é super válido você utilizar a cobertura, quando, no caso, o chocolate não é protagonista naquele doce. Então, por exemplo, os nossos pães de mel. O protagonismo do pão de mel não está no chocolate. A camada de chocolate que tem no pão de mel é uma camada muito fininha. O pão de mel ele é banhado ali no chocolate e já é retirado. O protagonismo de um pão de mel está na massa do pão de mel, que tem que ser fofinha, tem que ser molhadinha, tem que ser saborosa, e no recheio do pão de mel, que tem que ser generoso e saboroso também. Então, os dois protagonistas, no caso de um pão de mel, não estão no chocolate, tá na massa e no recheio. Então, nesse caso, tranquilo. Fora o fato de que o pão de mel também eu produzo uma quantidade enorme. Se eu fosse banhar chocolate para banhar tanto pão de mel quanto eu produzo, eu demoraria muito mais tempo, então não seria nem um pouco funcional e nem um pouco prático fazer isso. Seria muito mais desgastante, muito mais demorado do que o que eu demoro hoje, que já não é pouco, porque pão de mel é um produto que dá um pouquinho de trabalho. Então, nesses dois casos, eu acho super válido você usar a cobertura, mas isso também varia muito de quem você é, do público que você quer atingir, do modo como você quer trabalhar. A cobertura da Cical, para mim, a Cical não está patrocinando o vídeo, tá, gente? Gostaria que estivesse, mas não está. Mas a cobertura da Cical eu falo porque eu realmente gosto muito dessa marca e para mim é a melhor que tem. É a cobertura que mais se destaca e que mais chega perto do sabor do chocolate, entre outras. Enfim, comecei falando sobre a cobertura porque ela é o mais comum que a gente tem e é o que as pessoas mais utilizam mesmo no dia a dia. Agora, vou falar um pouquinho para vocês sobre o chocolate. Então a gente vai ter como chocolate o chocolate nobre, o chocolate belga. Eu vou falar para vocês a diferença entre os dois. Existem mais classificações e mais denominações, mas eu não vou entrar nesses quesitos agora. Existe uma diferença sim entre chocolate nobre e chocolate belga. Qual que é a diferença básica? O chocolate belga ele tem que necessariamente vir da Bélgica. Aqui a marca mais conhecida é a Barry Callebaut. Dito cuja, Barry Callebaut. Não estou usando a Barry Callebaut, tá? Essa caixa aqui é a caixa do chocolate da Cical. Acontece que a Barry Callebaut ela é uma marca internacional, mas que ela tem uma empresa brasileira também. E a empresa brasileira da Barry é a Cical. Aí a Cical eles têm a produção com chocolates exclusivamente brasileiros, que aí é onde eles fazem as coberturas, os chocolates nobres e os chocolates de seleção, que são um pouquinho diferentes. Então tá, chocolate belga tem que ser belga, tem que vir da Bélgica. A marca que a gente mais conhece é a Barry Callebaut. Por quê? Por que tem essa diferença? Por que o chocolate belga é tão requisitado? Por que é tão bom? Por que é tão falado? Meu Deus do céu.
Quero entender isso aqui, Carlão. Vamos lá então, foque no tio Carlos que eu te explico por que o chocolate belga é tão requisitado e é tão amado e é tão apreciado por tanta gente. Acontece o seguinte, é uma questão jurídica isso. Isso mesmo, aposto que não esperava por essa, mas é. Quando a gente fala sobre alimentação, existem muitas leis que regem os princípios da alimentação de cada país. Então, por exemplo, para a produção de chocolate, cada país vai estabelecer quantos por cento de gordura aquele chocolate pode ter. Então você vai ter um chocolate puro, que é um chocolate que só tem chocolate, leite e açúcar. Esse seria um chocolate puro, que é um chocolate que só tem cacau, leite e açúcar. Falei coisa errada aqui, tá? Voltando. Então, um chocolate puro ele só vai ter cacau, que podem ser as duas partes do cacau, a parte preta e a parte branca, que é a manteiga de cacau, leite e açúcar. Tendo esses três componentes, é um chocolate puro. Ele pode não ter leite também, pode ser só cacau, sendo a parte branca e a parte preta, e açúcar. Não tem problema, pode ser só os dois, é um chocolate mais puro ainda porque não foi acrescentado leite. Quando a gente fala isso, a gente pode falar que são chocolates artesanais, que eles seguem à risca esse padrão de chocolates puros. Agora, quando a gente fala sobre chocolates industrializados, mas que ainda assim são chocolates de qualidade, cada país vai estabelecer para as indústrias uma quantidade de gordura que pode ter dentro daquele chocolate. Então, por exemplo, no Brasil a quantidade é um pouco mais alta, se eu não me engano, uma quantidade de 35%, ou é uma quantidade que não está estabelecida. Agora, em outros países, essa quantidade é muito menor. Então, realmente, a quantidade de gordura em cada chocolate vai diferenciar a questão do sabor e da textura dele. Por que para a indústria é muito bom que tenha mais gordura? Porque rende muito mais o chocolate, entenderam? Então, lá na Bélgica, eles têm todo um processo de se fabricar o chocolate bem diferente do Brasil e a legislação deles é um pouco mais dura em relação à quantidade de gordura, que é muito menor. Então, eles têm vários fatores que influenciam para que o chocolate deles seja um chocolate melhor do que os chocolates nacionais. Melhores eu falo em sabor, em qualidade, em notas, enfim. Melhores nesse sentido. Esses chocolates eles também são mais processados, são mais finos os grânulos. Acontece que eles derretem mais facilmente na boca, enfim, os chocolates belgas eles realmente têm uma superioridade maior do que os chocolates nacionais. Os chocolates nacionais passam a ser ruins por isso, Carlos? Muito pelo contrário, os chocolates nacionais eles são muito bons e muito saborosos e a gente tem que valorizar mais também os nossos chocolates. Afinal, o belga ele tem um valor muito alto também, um valor proporcional à qualidade dele, mas ainda assim é um valor muito alto, um valor que muitas vezes não compensa você investir. Então, compensaria você investir em um chocolate nacional, valorizar aquilo que está no seu país, do que você pensar em chocolate belga, ou reservar um chocolate belga só para algumas coisas bem específicas e mais caras também no seu cardápio. Chocolate nacional. Chocolate nacional ele não é chamado de belga, de forma alguma. Não existe belga brasileiro, não existe. A gente chama de chocolate nobre. Os chocolates nobres, eles têm várias marcas que são boas aqui no Brasil, como a Melkin, a Harold, a Cical também, sensacional a Cical. Pago pau mesmo para os produtos da Cical, porque eles são realmente muito bons. E os preços da Cical também são preços bem legais. Eu, atualmente, tenho usado os chocolates da Melkin. Vou mostrar para vocês e vou ler para vocês também o rótulo dele. Melkin. Chocolate ao leite. Já vem escrito chocolate, bem grande. Se fosse uma cobertura, teria que vir escrito em cima de chocolate, cobertura de chocolate ao leite. Ou cobertura sabor chocolate ao leite. Eu acho que eu tenho uma aqui, eu vou tentar achar para vocês para mostrar uma cobertura também. Eu lembrei que eu tinha uma cobertura pequena mesmo. Cobertura em gotas. Ó. O chocolate eu venho escrito bem grande, chocolate. Aqui não, cobertura em gotas fracionada branca. Então essa aqui é uma cobertura chocolate branco. Cobertura sabor chocolate branco.
tá, vamos focar agora no chocolate. Esse chocolate da Milk, né, é um chocolate nacional. O que isso quer dizer? Que ele é feito com cacau do Brasil. Então, é nacional. No caso, aqui eu tenho chocolate ao leite. Vamos ler os ingredientes agora para vocês verem a diferença entre a cobertura e o chocolate fracionado. Se eu achar os ingredientes, eu aviso para vocês, tá? A mesma coisa, ele começa com açúcar. A diferença é que ali o próximo ingrediente era gordura vegetal. Aqui é massa de cacau. Então você já vê outra realidade. Esse aqui ele começa com açúcar porque ele é um chocolate ao leite, então ele vai ser mais doce mesmo. Se fosse um chocolate meio amargo, provavelmente já começaria com a massa de cacau, o açúcar viria só depois. Logo depois da massa de cacau, manteiga de cacau. Então você já vê que a qualidade muda, ele não tem essa gordura vegetal de forma tão presente quanto o chocolate fracionado. E só depois da manteiga de cacau, gordura vegetal, leite em pó integral, leite desnatado em pó, soro de leite, emulsificante, leticina, blá 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 blá. Mas nos primeiros ingredientes, sempre olhe, os mais importantes são os primeiros 3, que são os que estão em maior quantidade: açúcar, massa de cacau, manteiga de cacau. Massa de cacau é a parte preta do cacau, manteiga de cacau é a parte branca, que é a gordura. Então aqui a gente já vê uma diferença gritante entre um e outro, entre o chocolate e a cobertura fracionada. Não tem como a gente comparar tanto. O sabor dos dois também vai ser muito diferente. O chocolate vai ter um sabor muito mais marcante, muito mais gostoso, muito mais saboroso, que vale muito mais a pena você investir nele. Realmente, faz toda a diferença em qualquer doce que fizer. Como eu disse nos pães de mel, por exemplo, a questão de eu não usar o chocolate é muito mais por praticidade do que por sabor. Porque o sabor do chocolate faria diferença também no meu pão de mel. Isso que é complicado. O dia que eu puder ter um funcionário, o dia que eu tiver um ateliê, eu acho que só vou usar chocolate. É que hoje, como eu trabalho sozinho, ainda não dá. Mas não tem como discutir a superioridade do chocolate em relação à cobertura. É muito, muito, muito melhor. Eu não posso negar que a cobertura, de vez em quando, ela salva a vida, assim. Quando você está no desespero, quando você precisa mesmo de alguma coisa que seja rápido ali de manusear, ela pode acabar te salvando. Então é sempre importante ter um pouco de cobertura na sua confeitaria. Mas se você pode só usar chocolate, só use chocolate. Vale muito mais a pena. O sabor dos seus produtos fica outro, é muito mais gostoso. E mais do que isso, mas demonstra também técnica. Como eu disse, em algumas coisas você ainda pode usar cobertura. Mas na maior parte das coisas, o chocolate ele acaba chamando total atenção. Por exemplo, quando a gente fala de um brownie, o brownie é basicamente sabor de chocolate. Então o chocolate que você põe em um brownie é o sabor que o brownie vai ter. Então é muito importante que você tenha um bom chocolate para fazer um brownie. A mesma coisa nos ovos de Páscoa ou nessas barras de chocolate que estão virando uma tendência na confeitaria, barra de chocolate recheada. Utilize um chocolate de muita qualidade. Aprenda a trabalhar com ele, aprenda a fazer temperagem, aprenda todas as técnicas de temperagem. Teste todas as técnicas, veja qual que você se adequa melhor. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. É basicamente isso que eu tinha que passar para vocês sobre chocolate. Ficou até um vídeo um pouquinho longo aqui, mas é isso aí. Muito obrigado, pessoal. Aproveitem bem o conteúdo, tudo que está sendo postado aqui, tudo que eu tenho dito. Garanto que eu estou me esforçando bastante para trazer o melhor conteúdo e o melhor que eu posso dar para vocês. Valeu!